Nossa aula, segunda parte. E o probleminha, só uma recapitulação básica. As alturas todas têm 10 centímetros. Eu tenho peças brancas, cinzas e pretas. Brancas 2 centímetros, pretas 4 centímetros e cinza 3 centímetros, certo? E a ideia é você fazer a composição com 10 centímetros. Podem ser todas brancas, duas cinzas, 3, 6, com mais duas brancas, 10, uma preta e três brancas, uma preta e três, fora de ordem também aqui. Então é a posição, sempre de baixo para cima. Não posso mudar elas. E a letra A já pergunta o seguinte: descrever todas as diferentes torres de 10 centímetros que Caroba pode fazer usando três dessas peças. Aí vocês fizeram e chegaram à conclusão que a letra A respondida. Ó, tem alguém querendo entrar? Só um momento. Permitir. Isso. Que a resposta dela seria 244, não é isso? 424. E para ganhar um tempinho, eu já vou colocar elas aqui. Ver se todo mundo chegou nessa solução. Que as seis peças são 2 centímetros, 4 e 4, 424, 442, 433, 343 e 334. Sim. Certo, né? Tá, estão tendo problema com o áudio? O áudio meu tá ruim? Não, Pode Patrícia, voltar, Não. irmão. Ah, sim, então beleza. É que eu vi aqui agora. Então tá, ninguém quer comentar essa letra A, então já vamos partir para a letra B. Deixei vocês pensando. Na letra B, com 12 peças, usando 4 de cada uma das cores, Caroba conseguiu montar 3 torres de 10 centímetros, tendo sobrado duas peças de 2. Então, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 peças. Aqui no texto está falando que sobrou duas de 2, mas está colorido cinza, né? Interessante. Ele tinha falado a quantidade de peças? Não, não falou a quantidade aqui, né? tinha que ser 2 de 3 também, porque já tinha usado 2 de 3. É, porque pela soma aqui, duas peças de 2, como na figura. Descreva como Caroba pode montar 7 torres de 10 se ele tiver 27 peças, sendo 9 de cada uma das cores. Bom que ele estabeleceu cores aqui, então independe do desenho, né? Eu quero saber como que ele pode montar. Eu quero 7 torres, tem que manter 10 centímetros, né? E ela tem 27 peças, sendo 9 de cada cor. 9 branca, 9 cinza, 9 preta. Conseguiram fazer? Sim. Eu fiz 4 de 424, uma de 433, duas de 3322 e sobrou 3 de 3 2 de 2. É uma solução. Ficou as mesmas torres que a gente tem lá no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Curioso, aí. O que você me falou não foi a resposta da letra A? Não, foi a da letra B. Emanuel, mas eu acho que não sobra duas peças de 2 centímetros, não. O que você fez, você usou quatro sequências de 4, 4, 2, Foi. e você já usou 4 peças. Só tem 9, né? Nesse caso aqui que Ah, eu estou verdade, mostrando a letra verdade. A, isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peças. As 9 de 4. As de 2, 1, 2, 3. Tá faltando de 2, né? As de 3, 1, Dá uma de 2. 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando 3. É porque eu vi que você estava me apresentando, estava aparecendo muito com a letra A. Não, mas é isso mesmo. Tá, mais alguém quer apresentar a solução dela? Ajustando aqui. Todo mundo entendeu qual que é a proposta da questão, né? Não, assim,
Era só para mostrar uma solução, não é? Eu preciso que use todas as peças, né? Você vai ter que montar torres e lembra, de cada cor nós temos 9 Mas não peças. era para eu descrever um método. Sim, como que pode montar? Aí você tem a situação da letra A, que já foi descrita, né? Você acabou mostrando para mim, tem essa daqui. Olha só. Aproveitando a resposta, tá aparecendo para vocês? Tá, né? Olha a solução aqui, o comentário dela. Aproveitaremos a resposta do item A, onde já estão dispostas 6 torres de 10 de alturas. E realmente tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se ficar atento, já usou as 9 peças de 4, não foi? Estão acompanhando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peças de 4. Então, já tem as outras peças para mexer. Onde já estão dispostas 6 torres de 10 de altura e foram utilizadas 3 peças de 2, 9 de 4 e 6 peças de 3. Ok? Com isso, ainda faltam 6 peças de 2 centímetros de altura e 3 peças com 3 centímetros de altura. Então, agora é só dispor essas peças aqui. 6 de 2 e 3 de 3. Lembrando que tem que ter 10 centímetros. Com elas, podemos formar mais uma torre só com as peças de 2. E ainda sobrarão 4 peças. Uma peça de 2 e 3 peças de 3. Todas as 6 torres representadas no item 2, 2 e 2, 2. Então, quer dizer, pegou a do item A e fez essa distribuição que vocês têm aqui. Na descrição, eu poderia colocar elas também todas, mas já tem o A escrito, né? E lembrando que o problema pedia para você... Eu já estou sem ele aqui, deixa eu voltar nele aqui. Com 12 peças que você tem, tendo 4 de cada uma das cores, ela conseguiu montar 3 torres, tá? Descreva como Caroba pode montar 7 torres de 10 centímetros se ela tiver 27 peças. Ele só quer 7 torres. Então, aqui na letra A já tem 6, né? Então, aqui já é uma possibilidade. E as peças que sobraram, dá só mais uma. Sobrou 6 peças de 2 e 3 peças de 3. É. Mas se eu usar 2 peças de 3... Aí sobra 2 de 2. 3 de 2. Só mais uma torre com as peças de 2 centímetros de altura. Dessa forma, ainda sobrarão 4 peças. E eu só quero 7 torres, né? E quero que sobra só 2 peças. Então, se eu usar todas de 2, mesmo assim, sobra as 3, né? Alguém quer comentar essa resposta? Eu fiquei com dúvida no final. Aproveitando, não sei se você tem. Hã? Mas sobra uma de 2 também, professor. Sobra. Que vai sobrar uma de 2 aqui, porque tem 6 peças de 2 sobrando, né? Uhum. Ele tinha alguma restrição para sobra? Ó, Não, descreva como ela pode montar 7 torres de 10 se ela tiver 27 peças, sendo 9 de cada cor. Não tem, né, restrição. Então, aqui o que caberia também? Já tem... Aqui já está contando que ela montou 6, certo? Sim. Com essa montagem, 4 eu não posso usar mais, porque eu usei todas. Mas sobrou 6 peças de 2 e 3 peças de 3. Uma das montagens é usar a letra A e só montar com 2. Ok? Tem outra forma? Tem. Você poderia usar 2 peças de 3 e 2 peças de 2, né? Sim, falaram aqui que quando somasse dava 81, mas não dava chegar a 80. Aí ficava sobrando 1 centímetro. Esse centímetro deve ser aí, por exemplo, se você pegar 5 de 2, sobra uma peça de 2 e 3 de 3. Se você pegar 3 de 3, fica 9, mais uma de 2, fica 11. É daí que vem esse centímetro que está sobrando. Aí ficariam 8 torres. Eu não sei se deu para entender, mas... Entendi, sim. Entendi. Mas não tem essa restrição aqui, né? Eu estou pensando na interpretação. Porque por mais que você leia o problema, ele aqui, na situação dele, falou o seguinte: descreva como que ele pode montar 7 torres se tiver 27. Aí não falou a soma de tudo. Então, quer dizer, cabem mais respostas, né? Sim.
Porque se tivesse a restrição do 81 centímetros ou da soma final, aí você eliminaria algumas possibilidades finais. Mas como não tem, a opção usar essas peças que foram apresentadas, né? E ter as 7 torres dispostas, não falou se podia ou não sobrar, então pode sobrar. Então, além dessa solução apresentada aqui, dessa resposta, as 6 torres do item A, e mais isso aqui, como não tem a restrição, você pode montar essa última de outra forma também, né? Sim. E se eu montar assim, 5, 2, 2, 2, sobrou uma de 2. E 3 de 9, não, perdão, 3 de 3 dá 9, né? Com Isso. E uma de aí, 2 soma dá de 11. 2 vai para 11, aí não Daria- pode. Não, e daria até para montar mais uma, né? É. Daria? Daria, depois ficava 11. Uma outra de 10 e outra de 11 centímetros. Aí sobraria uma a mais com 11, né? Sim. Que daí vem o 1 de 81. Alguma outra observação? Eu penso muito, quando eu estou respondendo uma questão, na interpretação da questão lá. Então, tem questões que, dependendo da situação, gera ambiguidade, ela acaba sendo anulada, né? Mas não ofereceu restrição nenhuma, só observação. Ou vocês viram alguma restrição diferente aqui? Não. A ideia Só é no que ele tamanho tinha das que torres. montar 7 torres. Podia sobrar peça? Podia. Não poderia falar assim, mas não pode dar para montar 8 torres, ou não pode passar a oitava de 2 ou 3 peças avulsas. Não tem restrição, né? Então, Por que que aceita-se esse, mais de uma resposta aqui. Oi? por que que esse problema está na lista de análise combinatória? Não é só problema de combinação que está fazendo aqui. Porque se você for mexer com combinação, pensa. Aqui, lembra que 2 é branca e 4 é preta? Eu posso ter, sim, branca, preta, preta. Ah, tá, entendi. Preta, branca, preta. Preta, preta, branca. Lembrou? E lembra que a gente também está no início dela, de mostrar as possibilidades, né? Das maneiras possíveis, possibilidades. Ok? Ok. Tá. E tá, a resposta dele a gente vai aceitar, mas com essa observação. Não posso tirar aqui, não, aí. Tô ficando doido. E a letra C, o que está pedindo? Explique por que a caroba não vai conseguir montar 8 torres de 10 se ela possui 27, sendo 9 de cada cor. Agora sim. Por que eu não posso montar 8 de 10? Posso falar? Agora tem. Vocês já tinham até falado para mim, né? Pode falar. É porque você tem 9 de 2, 9 de 2, 9 de 4 e 9 de 3. Daí, se você multiplicar cada um por 9 e depois somar dá 81. E como não tem peças de 1 centímetro, não tem como montar 8 torres de 10. Uhum. E por mais que eu É porque tire. não tem a peça de 1 centímetro, então, pelo resultado da soma do tamanho de todas as peças dar 81, já diz a resposta. Exato. Eu vou colocar já a resposta dela aqui, então, que não está divergindo do que a gente está falando. Aí, ó. Observe que as 3 peças de altura devem aparecer 0 ou 2 vezes em uma das torres. Assim, o número de peças de altura 3 centímetros, que ela pode usar para fazer qualquer número de torres de 10 centímetros de altura, tem que ser par. Como ela dispõe de 9 peças, né, deve sobrar pelo menos uma torre. Então, 9 de 3, 9 de 2 e 9 de 4 dá um total de 81. E por mais que eu tire uma de 3 aí, vai dar 78, que é menor que 80, então não vai dar para montar. No geral, foi o que a gente discutiu aqui, né? Alguma consideração nessa questão, item C? Não? É Tem um pouco de estranhamente fácil. paridade nessa questão, não tem? Oi? Não entendi. Falaram dois ao mesmo tempo, eu perdi aqui. Tá tranquilo? Tá. Eu ia comentar que tinha um pouco de paridade nessa questão. Ah, sim. Por isso que é importante eu ter. Uma coisa também que vai ajudar muito vocês é ter segurança no raciocínio de vocês, tá?
Porque cabe questionamento sempre que você se sentir, eu não concordo com isso, então tem que perguntar, tem que ir atrás, muitas vezes, a anulação de questões de concurso, de Olimpíadas, porque uma palavrinha consegue mudar completamente o raciocínio para você resolver essa questão. Então, quando falta a palavra, é um problema, né? Você nunca chega numa solução. Olha o problema 4. Quantas sequências de 10 termos podemos escrever usando os algarismos de zero, só o 0 e o 1? Quantas sequências de 10 termos? Só posso usar o 0 e só posso usar 1. Seria 2 a décima? Exato. Como você Ah, o pensou? Lucas e o Rafael já disseram. Se a gente for usar aquela ideia de passo, vou ter 10, né? Ó, lembra disso. São sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma sequência de 10 termos. Tá. No primeiro termo eu posso usar quais algarismos? O 0 ou 0 ou 1. 1. Então tem 2. Acho que não vai dar certo assim. Fica confuso para ver. Deixa eu colocar em equação. Então, quer dizer, no primeiro eu posso usar ou 0 ou 1, eu posso usar quantas possibilidades? 2. No segundo, 2. No 2. terceiro, 2. No quarto, 2. No quinto, 2. No sexto, 2. No sétimo, 2. No oitavo, 2. No nono, 2. No décimo, 2. Pela regrinha básica de potenciação, multiplicação de potência de mesma base. Você conserva a base e faz o que com o expoente? Soma. Soma. Cada um desses dois tem qual expoente aqui? 1. Lembra que o expoente é 1? Mas é em todos. Esses dois aqui também, qual que é o expoente dele? 1. Esse 2 aqui, qual que é o expoente dele? 1. Aqui, qual que é o expoente dele? 1 também. Então, se você tem todos esses dois com expoente 1, na multiplicação de potência, você repete a base e soma os expoentes. Se eu somar esses expoentes, eu vou achar um total de quanto? 10. Questões 10. como essa, que pegar o 2 e elevar a décima potência fazendo cálculo manual, não tem tempo. Então, você deixa em forma de potência que está grande demais. Esse aqui é o resultado esperado. Foi rápido nessa. Deixa eu colocar um igual aqui, que acabou apagando. Alguém quer comentar ela? Um erro que pode acontecer é a pessoa confundir sequência com um número formado de 10 algarismos. Exato, exato. Lembra que na sequência é como se eu tivesse um parênteses aqui. Aqui é o primeiro número, né? Aqui é o segundo número. Aqui é o terceiro. Aqui é o quarto. Então, essas possibilidades aqui são sequências diferentes, tá? Que é onde eu posso usar o 0 e 1. Vou até colocar isso aqui, é bom você falar. Que eu acho que pode ajudar, né? Lembra que uma sequência, a gente coloca o resultado, nem... Pode ser parênteses mesmo, né? Ou pode ser chaves também. E aí você tem, lembra a sequência aqui, se for 0, aqui 1, aqui 0, aqui 1, já é uma sequência, né? Eu quero saber quantas diferentes. É como se fosse a situação de placas de automóvel também, que trabalha muito esse tipo de problema, né? Porque as placas têm letras e têm números. Quero saber quantas placas diferentes eu posso formar. Aí você separa o espacinho para cada um desses itens que você pode mexer, e a gente colocou as possibilidades, que é só o 0 e 1, ou só duas possibilidades. Alguém quer comentar essa questão? Foi mais tranquilo? Foi, né? Então, problema 5. Na cantina da escola, há sempre 4 tipos de salgado, 3 tipos de suco. De quantas formas diferentes, os estudantes podem pedir um salgado e um suco? Essa aqui é tranquila demais, depois do que a gente sofreu. 12. Já tem uma... 12, ué. 12. Mais 12 maneiras. Viu que não pediu para abrir árvore de possibilidades. Se pedisse para abrir, você teria que pegar primeiro salgado, depois suco, não é? Então, por exemplo, salgado 1, ligado no suco 1, suco 2, suco 3. Salgado 2, suco 1, suco 2, suco 3, né? Se fosse para montar, mas não pediu. Como que é o pensamento? Nós temos o primeiro item que eu tenho aqui, deixa eu colocar o nome, acho mais fácil. Nós temos primeiro o salgado, não é? E depois eu tenho quem? Suco. E agora a gente vai resolver
em forma do princípio fundamental da contagem. Salgado, quantas são as opções que eu tenho? 4. 4 opções. Opa, 4. E na matemática significa o quê? Multiplicação. Suco, quantas são as opções que eu tenho? 3. 3. 3. E 4 vezes 3 é um total de 12. 12. 12 formas, né? Pronto. Difícil? Bem mais tranquilo, né? 12 formas diferentes. Podemos passar para a próxima? Próximo. Problema 6. Usando até 6... Lembra que vocês comentaram de cores? Usando até 6 cores distintas. Então, 6 cores diferentes. Palavra distinta. De quantas maneiras distintas podemos colorir a bandeira a seguir? De modo que, agora vem a restrição. Regiões vizinhas devem ser pintadas de cores diferentes. Você pode dar nome para as cores, é azul, verde, branca, amarela. Tá, eu não posso ter uma verde ao lado. Cores vizinhas, de modo que as regiões vizinhas devem ser pintadas de cores diferentes. Aí perguntou, qual é o número mínimo de cores que deve ser usadas para colorir? Quer saber quantas cores você pode estar usando para essa bandeira? Eu achei no mínimo 6. 6, Eu achei no 3. mínimo 4. 4, Não, peraí, 4 não. Dois 1, 2, quadrados é com 4. uma, os dois É, fora. tem um teorema sobre isso. O mínimo é 4. O mínimo é 4. Porque essa fileira do É aquele meio. teorema lá Me deu de pontuação. 3. pode pensar um pouquinho, tá? Tem 2 perguntas aí. Ah. O professor pra mim deu 3, o quadrado 3, completo não. 1, a mesma cor no outro quadrado grande de fora. E, olha, As 2 fileiras de cima e o do meio com a mesma cor do quadrado de dentro, dá 3 cores. mas tipo, tá vendo Pode- essa fileira do meio? Que tem 3 linhas Sim. horizontal? Vamos pôr que a de Aham. cima tem a cor A do meio tem a cor B, a de baixo tem a cor C. Esse quadrado A do de baixo lado tem que ser a esquerdo. cor A. Mas aí esse quadrado. Ah, é. Peraí. Pode pensando. Eu A fico cor A. assim, eu fico assim. A do meio B, pensa aqui a de comigo. baixo A. Ah, Pensa aqui comigo, é assim, tem os quadrados, né? Aí eles podem ser pintados de cores iguais, que tem, não sei o que tá dentro do outro, né? Aí tem os 3 retângulos, aí tem que pintar de cores diferentes. Exato. Aí a cor de qualquer um dos 3 aí pode ser igual ao quadrado que tá aí no meio do outro aí. Aí elas estão separadas por uma tira, aí pode pintar dois retângulos separados por esse no meio, de cores iguais. Então, 3 cores diferentes, no mínimo. Uhum. Certo? E continua o raciocínio que eu quero ver a conclusão disso. De cima com de baixo, os 2 quadrados grandes, que são o inteiro Vocês estão e a lembrando que são parte 6 de fora cores, né? pequena. São 6 cores. Tem 2 cores. Já foi 2. A parte do meio das fileiras com o quadrado de dentro, dá no mínimo 3. É só para ajudar um pouco no raciocínio, são mais de 7.000. Professor, aqui. Eu posso falar minha solução? Pode. Aqui. Eu transformei o mapa da bandeira em um grafo, Tá. e aí a quantidade máxima de vizinhos que uma área tem é 3. Então, pelo menos, tem que ter 4 cores. Mas tem a região. Não, ignora. Isso. Tem região aí que tem 4 vizinhos, viu? A do meio, não é? Aham. Esqueci. Você se perdeu nessa. E tem região que tem só um vizinho. Que é esse último aqui, né? Esse aqui vai ter 3 vizinhos. Esse aqui
vai ter 1, 2, 3, 4 vizinhos. Esses do meio vão ter 4, né? Esse daqui vai ter 4 e esse pequenininho vai ter um vizinho só. E a restrição para os vizinhos é que não sejam da mesma cor. E eu tenho 6 cores diferentes. Ok, estão pensando, né? A pergunta é de quantas maneiras pode pintar a bandeira? Professor, seu microfone está desligado. É para beber água. Qual o mínimo de cores que você vai poder usar aí? São cores. Mas você tem que ficar atento nas regiões. Regiões vizinhas não podem usar a mesma cor. Mas Aí são também, maneiras diferentes. E essa história assim, ou eu pinto assim, ou daquele jeito, aí vai ter que ter uma soma embutida. aí tá Porque eu- perguntando também de quantas maneiras distintas podemos colorir a bandeira a seguir. No início da pergunta, tem 2 perguntas? Não, É uma só, não. é uma só. Usando até 6 cores distintas, de quantas maneiras podemos colorir a bandeira a seguir. Essas maneiras, de modo que a região vizinhas possam ser pintadas. Ah, entendi agora. É porque o texto parece 2 mesmo, né? Em geral, a pergunta que eu quero saber é o finalzinho. Qual é que é o número mínimo de cores que devem ser usadas para colorir? 3. Não, tem mais de 7.000. Como é que é? Tem Não, mais de pera, 7.000. mas se for 7.000, aí vai São ser. cores. é- é- Como Por, assim? por exemplo, assim, a primeira maneira que você Professor. pintou, você começou a usar vermelho aqui. Aí eu quero saber quantas cores foram usadas. Aí depois você pode começar de outra cor, tem as regiões vizinhas. Eu quero saber quantas cores você pode usar Professor. para pintar isso aí. Sim, pode falar. Estou ouvindo. O número mínimo de cores que você precisa usar para pintar essa bandeira são 3. Os mais de 7.000 que você está dizendo são as combinações possíveis para colorir, não é? Eu quero saber todas elas. As combinações possíveis com as 6 cores. Exato. Ah, tá. E as combinações vão dar o total de cores que você tem. Ah, Eu acho que eu vou colocar embaixo dela. Acho que um quadro vai te ajudar. Lembra aquela história que vocês estavam comentando comigo das regiões vizinhas? Talvez ajude. Deixa eu diminuir só o tamanho dele para caber para a gente ver. Aqui, ó, com as regiões vizinhas, tá vendo? Se você for separar em região, a região, as vizinhas dela e quantas vizinhas eu tenho que eu não posso usar a mesma cor. Opa, não posso descer. E deixa eu te dar um parâmetro aqui para você comparar. Posso fazer daquele jeito mesmo, não. Mas é isso aqui, ó. Opa. Mas é isso aqui. Aí tá aparecendo? Parecendo. Você tem uma noção das regiões vizinhas. Acho que talvez ajude a pensar. Aí, tá vendo? Se eu chamar de 1 aqui em cima, eu posso falar, tá vendo 1? Eu chamo essa região de 1. Quais são as vizinhas dele? A região 2, a 3 e a 4. Então, a região 1 tem 3 vizinhos. A região 2, ela vai ter mais 3, que é a região 1 a 3. E assim, a região 3, ela vai ter 4 vizinhos. Porque ela vai ter a região 1, a região 2, a região 4 e a região 5. Então, tem regiões que possuem 1, 3 ou 4 vizinhos. E aqui você tem a visão geral.
Aí você sabe que não vai poder usar a mesma cor. Pode pensar. Se alguém achar alguma coisinha que quiser colocar no chat, e não era 7.200. Vocês querem que volte para o texto da questão? Ou pode deixar aqui? Pode deixar aí. Tá. Vai amadurecendo aí. Mais 5 minutinhos só. Eu achei 5.400. Pouco. É mais de 7.000. Pode ir. 10h50 a gente pensa juntos. Você pode pensando aí. Podem conversar se quiser entre si.
É 12 mil? Quantos? 12 mil? Não. Eu posso colocar a resposta lá para ajudar. Era tão quase chegando em algum lugar. Vai lá, quem sabe já ajuda. 7.800. Alguma ideia? Não. Peraí, eu tô acabando. Tá. Não, porque para eu saber se eu vou, se eu espero mais um pouco. Pode Eu pensar. acho que eu consegui. Perfeito. Vou esperar mais um pouquinho, então. Senhor, Oi, pode falar, tô aqui. dá 8.600? Não, dá menos. Dá 7.800. Ué, Se vocês estão tentando, eu vou esperar, tá? Que é importante. Essa é uma das questões mais difíceis da lista. Elas não estão em ordem de dificuldade, entendeu? Elas estão aleatórias. Eu que optei por fazer na sequência, que depois vocês vão pensar durante a semana o restante. Não sei se o quadro que eu coloquei aí com as regiões vizinhas ajudou, mas ele é para nortear. Pra você não se perder na montagem dela. Eu considero essa a mais difícil.
Das 12 que estão aí. Querem mais um tempo? Sim. Querendo. Tá. Fica tranquilo. Qualquer coisa que vale comentar, não esqueçam de comentar, tá? Pode ir pensando.
Alguém? Falem comigo. Ah, tá aqui no. Vou ler o chat. Tá, eu fiz o gráfico da bandeira, ok. Teoria de gráficos é legal. Comecei com a região 3 porque com mais vizinhas empatadas. Emanuel, vou estar comentando o seu. A ideia de você começar na mais restritiva é ideal. Tá? Então tem a região 6 e a região 5. Perfeito. Eu comecei com a 3 que empata com a 5. Aí eu fiz exceções de regiões opostas, ok. Aí eu separei em 4 casos, de acordo com as regiões opostas. Vou mandar a foto no grupo, vou lá no grupo olhar. Tem que acompanhar aqui no grupo. Eu não estava olhando, não. Você colocou aqui no grupo, Emanuel? Ah, mandei. Sua resposta é essa aqui, 9.000? Eu revisar as multiplicações deu errado a minha anterior. Ah, tá. Só que eu ainda não consegui fazer certo. E o seu pensamento inicial foi muito bom. Ó, tenho mais um aqui, o Rafael. Separei em 2 casos, perfeito. É porque vai ter que separar no final, né? Porque no final você pode ter decisões para tomar. Qual caminho você vai escolher? Você pode colocar a mesma cor ou cor de tinta. E é essa decisão que vai separar numa soma mesmo. Tem 2 casos. Eu fiz assim, existem 2 casos que importam. 2 diferentes de 4 e 2 igual a 4. Se para o primeiro caso temos 6 possibilidades, e 5 para o segundo, se a gente for pensar na região, ele está falando da região 5 e da região 3, né? Para 4 para o terceiro, 3 para o 4, 3 para o 5 e 5 para o 6. Princípio multiplicativo, 5.400. Para o segundo, teríamos 6 possibilidades. 1 para o 5, tá, 2.400, 7.800 possibilidades. Muito bem. E no final você fez a soma porque ou um caminho ou outro caminho, né? Tá. 5 para a região 2. Uhum. É só essas 2 situações do final que você vai ter que decidir. Certo. Eu vou ganhar um tempo nessa aqui. A gente acabou ficando um tempão nela. Eu vou colocar a solução apresentada aqui. Nada, né? E vamos começar a comentar ela. Depois eu monto ela de uma forma diferente. Podemos? Observa as regiões, então. Olha, quais são as regiões mais restritivas aqui? Ah, primeiro. 3 e 5. Todo mundo concorda que é a região 3. Dá para me marcar aqui de uma cor bem discreta, né? E a região 5, né? Então a gente vai começar por elas. Então, se eu for pensar em possibilidades, quantas cores eu posso colocar, por exemplo, na região. Vamos começar com a região 3. Eu posso colocar qualquer uma das 6 cores. Correto? Mas percebam que a região 5, ela tem como região vizinha a região 3, não é isso? Então, na região 5, eu só posso colocar 5 cores distintas. Até aí, tudo bem? Sim. Sim, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter a Professor, eu linguagem. não entendi. Ah, não, vamos lá de novo. Lembra que a gente leu no início aquelas dicas lá do início da aula, que é sempre interessante a gente colocar na mais restritiva?
Quais são as regiões mais restritivas aqui? A região 3, por quê? Porque ela é vizinha da 1, da 2, da 5 e da 4, né? E a outra região mais restritiva é a região 5. Por quê? Porque ela é vizinha da 2, da 3, da 4 e da 6. O restante de regiões vizinhas tem só 3 regiões vizinhas para cada uma. 3 para a região 1, 3 para a região 2, 3 para a 4, e a região 6 é a mais tranquila, que ela só tem quantas regiões vizinhas? Uma, que é a 5, né? Então, nas mais restritivas, a gente tem a região 3 e a região 5. Até aqui tudo bem? Eu acho que eu não vou descer, eu vou ficar por aqui. É estranho falar, né? Mas eu vou puxar um lugarzinho para a gente responder isso aqui mesmo. Senão eu vou ficar muito distante dela e não vai ficar legal. Então, se eu for pensar em regiões, vocês viram as regiões aqui, né? Depois eu vou passar ela para cá. Isso. O que a gente começou então? A gente começou na região 3, no R3. Posso aumentar isso aqui, né? Espera, vai dar certo. Então, vamos só fazer essas observações aqui. Então, nós temos a região 3. Nós temos depois a região 5, que eu estou fazendo. Vamos começar nas mais restritivas. Tudo bem até aí? E aí a gente começou a fazer aqui embaixo, vou colocar na linha de baixo a nossa resolução. Então, eu vou colocar em forma de equação. Quantas são as possibilidades que eu tenho para colocar na região 3? Aí a gente colocou na região 3 6 cores diferentes. Vou colocar isso aqui de vermelho. Está conseguindo ver? Porque assim dá para fazer. E, então, eu já tenho uma multiplicação aqui. Vou chegar lá. Isso. Na região 5. Lembra, se a região 5 nossa aqui embaixo, ela apresenta como vizinha a região 3, a cor que eu usei na 3, eu posso usar na 5? Não. Não vou poder. Então, eu não tenho mais 6 cores. Eu tenho quantas cores? 5 cores. Lembrando que, para mim, essa questão é a mais difícil do grupo, tá? Então, por isso que eu preciso que vocês entendam. Tudo bem até aqui? Eu já usei quantas regiões? Eu usei a região 3 e usei a região 5. Tá, vamos continuar agora. Quais seriam as outras que teriam maior prioridade agora? A região 1, a região 2 e a região 4. Mas espera aí, eu já não usei uma cor para a região 5? Já usei uma cor para ela, não já? Sim. Então eu já vou direto na região mais fácil para mim aqui, para me livrar, que é a região 6. Vocês concordam comigo? Porque a região 6 só não vai ter a cor da região 5, Sim. que é a única vizinha que ela tem. Então, peraí, eu vou completar na parte de baixo ali. Então, na região 6, eu posso usar quantas cores? De novo, eu só não posso usar a cor da região vizinha. Se a região vizinha da 6 é só a 5, é só uma cor que eu não posso usar. Então, 5. Até aqui todo mundo concorda comigo? Sim? Sim. Sim. Tá, não tem ninguém perdido, né? Porque é a partir daqui que vai cobrar um pouco mais o raciocínio. Até aí tudo bem. Tá. Então, a gente sabe até agora, vamos pensar comigo aqui, que nós temos um total de quantas cores? 6 cores. E que na região 5, né, eu posso usar qualquer uma das 5 cores. E essa região 5, ela tem como vizinha quais regiões? A 2, a 3, a 4 e a 6. Se você ficou atento, a região 2, eu não sei, mas a região 3, eu já sei quantas são possibilidades. Quantas são? 6. Já usei uma cor lá. E na região 6, eu tenho quantas possibilidades? Sim. Já usei outra cor lá. Eu usei 2 cores até agora, certo? Uhum. Então, de 6, eu usei 2 cores, sobrou quanto? 4. 4. Então, vocês concordam comigo que
nessa região que a gente estava, que eu acabei esquecendo qual que era que eu estava comentando, eu anotei em cima. Explicar essa questão e sem anotar é complicado. Qual que a gente estava Era analisando 4, agora? professor. Hã? Eu acho que era ou a 2 ou a 4. Que feiura, gente. Eu esqueci A 2 mesmo. não era, o senhor falou que não era 2, então devia ser a 4. Ah, tá. O problema é que eu não sei quem é que está aqui, né? Tá, eu não sei quem é que está aqui, mas eu sei que na região 5 eu já tenho a cor que eu usei em 3 e a cor que eu usei em 6. Então eu só tenho 4 cores para dividir ou em R2 ou na região 4. Concorda comigo? Mas até então são quantas cores? 4 cores. Mas a região que eu usar aqui, ela vai afetar as outras, porque olha a 2. A 2, dependendo da cor que eu usar na 3 aqui, eu já vou achar R1. Concorda comigo? Porque eu não sei se está mostrando a seta aqui. Olha, a cor que eu usar, eu usei na R3 uma cor, eu usei na R5, R6 outra cor, eu usei 2, sobrou 4. Essas 4 possibilidades podem ficar ou para a segunda região, região 2, ou para a região 4. Aí é que tem um probleminha para mim pensar agora no final. Tá, eu vou voltar lá. Pode falar. Isso que complicou, porque e se usar a mesma cor? É, porque eu posso também estar usando a mesma cor ou cor diferente, desde que não sejam regiões vizinhas. Olha a região 2 lá, como é que ela tá? Ela é vizinha da 1, da 3 e da 5. A 3 é a 5 que eu já usei. Concorda comigo? Se eu usei uma cor para a região 3, uma cor para a região 5, talvez fica fácil eu descobrir a região 2 aqui. Correto? Mas eu não tenho a região 1 ainda. Eu estou preso nessa. É só esse final dela que está mais complicado. Porque são 6 cores, mas o finalzinho não está dando para mim ter certeza. Então, peraí, eu estou lá na região 5. Então, se eu for na região 5 novamente, ela tem como vizinho quem? A R2. Quem mais? 3, A R3. e 6. Porque além da R3, ela tem a região R6, né? Que eu posso escolher qualquer cor para ela e eu já coloquei. Qualquer cor, desde que não seja a cor da 5. Então, já tirei ela ali. Até aí tá claro. Mas mesmo assim, fica sobrando a R2 e fica sobrando a R4. Eu tô com um problema com essas duas aqui. Então você vai dividir em casos. Posso aí dividir em casa. Eu vou colocar elas aqui, senão eu vou me perder de novo. A R2, vou mudar a cor, tá? E a R4. Porque elas estão me dando problema. E ainda falta o problema da R1. Concorda, né? Que não tá aqui. Mas por enquanto vamos manter esse grupo aqui. Deixa a R1 de lado. Até aqui tudo bem? Eu anotei essa parte aqui só para que eu não me perca, porque não dá para definir nada delas ainda, né? Viu? Porque eu estou na R5, por mais que eu tenha a R3 e tenha a R6, eu não tenho nem a R2, nem a R4. Até aqui está todo mundo entendendo? E agora é o momento de eu estar dividindo em casos a R2 e a R4. Por quê? Porque podem ter a mesma cor, ou podem ter cores distintas. Mas por quê, professor? Olha lá onde está a região 2, ela não está lá em cima? E olha onde está a região 4, ela está colada na 2? A região 2 Não. e a região 4 são vizinhas? Não. Aí que é o problema do exercício. Eu posso ter que elas possuem a mesma cor, ou elas não podem possuir a mesma cor. Tanto faz, desde que atenda às outras restrições. Ficou clara essa parte? Isso na região 2 e na região 4. Mas lembrando que eu tenho que resolver o problema da região 1, porque a região 1 é vizinha das duas. Das duas, né? Tanto da região 2 quanto da região 4. Tá claro aí? Assim. Sim, então, Sim. beleza. E eu vou colocar então a região 1 aqui. Vamos deixar ela no início, não precisa a gente mudar ela de lugar. É aqui que está o meu problema. Certo? Como eu vou dividir em casos, ou vai ser de um jeito, ou vai ser do outro, certo?
E o ou na matemática, ele significa soma. Vocês vão ver muito isso aqui em análise combinatória. Então, eu vou ter uma soma de dois casos aqui. O primeiro caso é o quê? Se eu já usei uma cor aqui, uma cor na 5, uma cor na 6, o que ia sobrar para R1 que a gente tinha comentado? Eram 4 cores, não eram? Ou Sim. tem que voltar nela? Vocês estão lembrados que ela pode usar 4 cores? Sim, porque. Ah, Sim ou não? sim. Tá, se precisar eu volto no raciocínio. 4. Tá, mas se é ou aqui também vai poder ser 4, certo? Lembrando que depois eu coloco isso aqui um mais. Vou colocar o ou, tá? Ah, vamos voltar para a primeira situação, então. Depois eu termino de lá. Vamos imaginar que eu estou usando a mesma cor ou cor distinta no início? Pode ser mesma cor? Pode. Se eu estou usando a mesma cor, vamos lá. Me sobrou 4 possibilidades para R1, não foi? E a partir da coloração de R1, o que vai me sobrar para as outras cores? Eu colori essa aqui. Uma cor. Vai sobrar 4? E 4 de novo. Por quê? Se eu colorir essa aqui com uma cor, essa aqui vai ter que ser com cor diferente, não é? 3. Então, eu usei 2 cores. Me sobraram 4 cores para as outras? Tá. E agora, se fosse... A primeira parte que a gente fez foi cor... Mesma cor. E se forem cores distintas? Vai ter só 3. 3. Mas a R1, vamos começar. A R1 podia ser 4, não é? Aham. Aí a R2 vai ser quanto? Vai ser 4 também. 3. Não, porque eu já usei R1. Ah, é. Verdade. 3. Certo. E tá faltando a outra. Que vai sobrar quanto para ela também? 3 para ela. Vê se ficou clara essa parte aqui. De onde eu errei? Já entendeu? Por que aqui está 3 e 3? Porque na segunda parte que a gente estava estudando são cores distintas. Aí não pode ter repetição. Então esse 4 vira 2 pedaços de 3, porque não pode ter a mesma cor. Se eu resolver essa conta, o ou na matemática significa o quê? Mais, né? Certo. Então eu vou ter 6 vezes 5 vezes 5 vezes a parênteses 16 mais 36. Fecha. Me dá o resultado dessa operação aqui. Dessa conta. Aqui deu 52 vezes. Lembra que você tem que resolver parênteses primeiro, para depois multiplicar. Então faz o 4 vezes 4, dá 16, soma com 36. 4.800. Deu 7.800. 7.800. 7.800. Ah, lembra a situação aqui. Primeiro eu resolvo 4 vezes 4, dá 16, certo? Depois eu resolvo aqui, dá 36. Eu vou somar para depois fazer o produto. Primeiro eu estou limitado a resolver o que está no parênteses, tá? Sim, é porque eu tinha feito. Ah, foi quando eu somei 16 com 36, que deu. Achou já o erro, então, né? E aí, viu? Lembra que eu falei que essa aqui era mais complicada, porque a gente tem casos separados para estar analisando? Uhum. Aí olha só a resposta do autor aqui. Observa as regiões, tal, se escolhermos, ele dá uma explicação com a linguagem dele que acabou sendo a mesma coisa, mas foi o que a gente pensou e construiu juntos. Mas essa ideia de você separar a região, tá vendo? É como que você vai organizar o exercício para te ajudar a resolver ele. Isso é muito importante, porque facilita a sua compreensão. E sempre eu começo da parte mais restritiva para resolver. Eu vou deixar esse quadro para não ficar tampando, que eu vou mandar no para vocês essa solução. Assim que já terminar a aula, tá aqui e vai para vocês. Vocês podem estar dando uma olhada depois. Tá. Observações dessa questão? Dá uma treinada nela de novo depois, dá uma lida mais uma vez, tá? Tente fazer. Querem comentar mais alguma coisa aqui? Entendeu a história do mais restritivo? Que depois você vai organizando o seu pensamento? E perceberam que quando eu não anotei aqui qual era a região, eu me perdi na questão?
é importante você se organizar para não se perder. Porque é muito fácil, você está no pensamento, está quase no finalzinho, o que que eu estou fazendo aqui? Uma coisa te distraiu, te chamou a atenção e você se perde. Podemos passar para a próxima? Sim. Sim? Acho que essa está mais de boa. Ó, quantos são os algarismos possíveis para um teste de 10 questões? Lembra, o teste tem questão 1, 2, 3, tem 10 questões. De múltipla escolha, então de marcar X, com 5 alternativas por questão. Peraí, cada questão tem 5 alternativas. Então, a número 1 pode ser letra A, ou a número 1 pode ser letra B, ou a número 1 pode ser letra C, entendeu? Quantos são os algarismos possíveis para um teste de 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas? Em quantos desses gabaritos a letra A aparece exatamente uma vez? Em quantos deles a letra A não aparece? Vou voltar à minha frase aqui. Ela é fácil, a primeira parte dela. Depois começa a complicar um pouquinho. Ok, a primeira parte é 5 elevado a 10, né? Fechou. Por que que você usou o 5? Porque cada questão ela tem 5 possibilidades. E a gente usou, pelo que eu estou entendendo, estou voltando aqui, a gente usou essa ideia aqui, não foi? A ideia do 2? Lembra a sequência de 10 termos? Podia usar o 0, 1? mesmo. O mesmo pensamento, né? Já vou colocá-lo aqui. Primeira parte dela, então. Só que em vez de colocar 2, a gente vai colocar quanto? 5, porque cada uma das questões possui 5 alternativas. Então, 5 na primeira, 5 na segunda, 5 na terceira, 5 na quarta, 5 na quinta, 5 na sexta, e 5 na sétima, e 5 na oitava, e 5 na nona, e 5 na décima. Na multiplicação de potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. E o resultado final dessa primeira parte aí, qual que é o número total que eu tenho? 5 elevado a décimas, né? Esse aqui representa o total. Quantos são os gabaritos? Não, vamos colocar gabaritos. Ok? Tá, mas já tem mais perguntinha aí. Qual que é a próxima pergunta? Em quantos desses gabaritos a letra A aparece exatamente uma vez? Eu não quero pelo menos uma vez. Só pode ter uma letra A. Vocês estão entendendo a restrição? Se fosse Yes. pelo menos uma vez, como eu faria? Eu pegaria o total, que é 5 elevado a décima, menos, calcularia quanto que a letra A não aparecia. Aí eu saberia quantos que ela ia aparecer. Pela 1, 2, 3, 4, 5, ou 5 vezes. Ou 10 vezes, né? Até 10 vezes. Mas não, a pergunta em quantos desses gabaritos a letra A aparece exatamente uma vez? Só pode aparecer uma vez. Então, quer dizer, ou vai estar na 1, ou vai estar na 2, ou vai estar na 3, ou vai estar na 4. Quantos são? Pode pensar. Seriam 10 opções, professor? 10 questões, né? Sim, porque ou ele aparece na 1, ou na 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na Mas 7, o 9. resto das... Pode aparecer uma vez. Mas É. as outras questões podem mudar os gabaritos. Exato. Você vai ter uma escolha para opção, para alternativa, você vai ter uma escolha para questão que for a letra A, a resposta, e aí para as outras você vai ter 4, que são as letras B, C, D, E, e aí isso é em 9 outras questões. Então, se for a primeira questão, a letra A, você vai ter 1 vezes 4 elevado à nona potência. Como a letra A pode aparecer nas 10 questões, quer dizer, como a alternativa, a única letra A pode ser em 10 questões, vai ser isso vezes 10. Porque ela pode estar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante. Então vai ser igual a 10 vezes 4 à nona. Estão certo? Aí você respondeu o final. Que é... Em quantas delas a letra A não aparece? Não, eu respondi 10 vezes 4 elevado à nona. Ah, sim.
A final vai ser 4 Então, elevado a ela 10. configura uma vez, tá certo. Eu tinha entendido errado aqui. Ah, tá. Eu também falo enrolado. Não, fica tranquilo, eu que me confundi mesmo. Você falou uma coisa, eu olhei outra aqui. É, eu não entendi, afinal você falou que já tem também? Nesse caso, a letra A não pode aparecer, né? E aí você só vai ter as opções B, C, D e E, que são 4. Aí 4 elevado a 10. Fácil. Essa é uma tranquila, parecida com a primeira, né? Você vai excluir A. Tá, vamos por etapa. Vamos resolver na sequência. Em quantos desses gabaritos a letra A aparece exatamente uma vez, certo? Vou só aproveitar o texto aqui. A, uma vez. Certo. Agora, manda o pensamento para mim, uma outra pessoa que não fala. Tá acontecendo alguma coisa no chat? Vocês me falem, tá? Oi? É qual Tá, agora? no chat tá. Ela pode deixar potência na prova? Pode, principalmente se ela for grande, você não tem tempo de ficar calculando. Eu pergunto Igual, pro você não vai fazer essa conta assim que é elevada a décima, entendeu? Mas, por favor, vocês sabem, a matemática trabalha com símbolo e com nomenclatura escrita correta, né? Tem aluno que coloca esse 10 em cima do 5. Em cima, literalmente. Isso é outra coisa. O que isso significa? Você escreveu 5 e 10 lá em cima. Não Você sei. já, aqui tem aluno mesclado, mas você já viu a tabela periódica? Já. Já. Vocês já viram que cada Não. elemento químico tem distribuição, não é isso? De repente vem em cima, vem do lado e tem um significado. É parecido com isso. Cada coisa que você coloca, dependendo do jeito, representa um número diferente. É igual fração. Tem aluno que não coloca o traço da fração. Então, 5/3. Ele manda um parênteses. Isso é um binômio de Newton. Quando for estudar análise combinatória, vocês vão entender isso. Aí acabou de escrever um binômio de Newton que para resolver é uma outra história. Então, por isso tem que prestar atenção no símbolo da matemática e escrever corretamente, né, de acordo com o algoritmo certo. Vamos lá exatamente uma vez. Eu quero aproveitar a resposta de vocês. O A tem que aparecer exatamente uma única vez. Então, ele pode ser resposta para apenas uma das questões que eu tenho. Tá, eu tenho quantas maneiras diferentes aí para fazer isso? Alguém falou São 10, não falou? questões. Ele só pode aparecer numa e tem 10 opções, então são 10. É o número de questões 10 que tem. opções. Mas para cada uma delas, a alternativa A não é resposta das demais, não é? Sim. Entendeu? Quer dizer, na primeira questão, são 10. É 10 Mas- fatorial? Não, aí você foi uma coisa muito grande. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. Não, não, não. Lembra assim, eu tenho quantas alternativas? 5 alternativas. Se eu tenho a letra A como resposta, quantas outras a letra A não é resposta? De 9. Nas outras 9. Concorda comigo? Ou 9 questões. Tá. E as 9 questões têm quantas opções de resposta? 4. Então, enquanto na primeira aqui dos gabaritos eu usei 5, eu só vou poder usar quanto? 4. Concorda comigo? E não são 10 mais, são quantas? 9. 9. Então, qual seria a minha resposta final? Aqui realmente teria um 4, elevado a quanto? 9. 9, mas você falou para mim que no início ela aparece quantas vezes? 10 vezes, né? Então, o resultado esperado é isso aqui, ó. 10 vezes 4 elevado a quanto? 9. Professor, Sim? por quantas vezes por que que o senhor multiplicou por 10? Porque são 10 questões. Lembra? Primeiro vamos pensar assim, em quantas questões a letra A vai aparecer? É como se fosse assim, uma linguagem mais tranquila. Primeiro eu coloquei em que aparece O 10 não e seria a opção em que não seria o A? aparece. São essas duas, só um momentinho, um por vez, calma aí. Eu vou começar com ele aparecendo, certo? E depois ele não aparecendo. Mas você tem outro computador. Ele aparece em quantas? Você me falou antes. Ele vai aparecer em quantas vezes?
9? Não, 10, velho. Não são 10 questões? Ah, sim. Vou só trocar isso aqui depois. Ele vai aparecer em quantas? 10 questões, não é isso? É uma vez, né? Professor, como que ele vai aparecer em 10 questões se ele só quer que apareça exatamente uma vez? Porque a Ah, questão, pode falar, pode é falar. porque a questão que ele pode aparecer pode ser a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, até 10. Entendeu? Entendi. Eu posso colocar tudo em potência também, talvez fique mais fácil. Vamos ver aqui não aparece. Para ele não aparecer, peraí, se ele aparecer uma vez, ele não vai aparecer quantas vezes? Se de 10 questões ele apareceu em uma, ele não aparece em 9 questões. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Dessas 9 questões, lembra que aqui em cima a gente tinha colocado 5, porque eu tinha 5 opções de resposta? Eu não vou ter mais 5 opções, eu vou ter quantas opções? 4, porque o meu A já apareceu. Eu vou ter só 4 opções em quantas respostas? Em quantas questões? 9 questões. Vocês acabaram de me falar isso. Vê se ficou claro. Quer dizer que se eu já usei a letra A em uma das questões, eu tenho 9 questões que não tem mais 5 alternativas. Tem quantas alternativas? 4 alternativas. Então, por isso que eu tenho 4 elevado a 9. Aqui eu tinha 5 alternativas para 10 questões. Então, 5 elevado a 10ª. Entendeu essa parte aqui? Aí vamos para a primeira parte. Na primeira parte, eu tenho 10 questões. Concordam comigo? Onde o A aparece quantas vezes? Uma vez? Então, por mais que eu coloque 10 vezes 1, vai dar 10 aqui no final. Então, o resultado final também pode ser entendido como isso. O 10 eu repeti, o E na matemática significa o quê? Multiplicação, e 4 elevado a 9. Eu só fiz ela separada, outra forma de pensar. Porque eu não posso desconsiderar as outras alternativas. Analisa bem. O A só pode aparecer uma vez, exatamente uma. E a última parte é em quantos deles a letra A não aparece. Então, já vou colocar aqui. Cabe aqui nessa placada. O A agora não aparece. Para o A não aparecer, qual é a condição que eu tenho? Ter que todos do gabarito, todas as respostas, seja a letra B, C, até aí, que não seja A. Então, quer dizer, eu vou tirar ele de lá, né? O A não existe. Então, não vai ter mais 5 opções de resposta. Vão ter quantas? 4. E você falou certo. Essas 10 que eu tenho aí, então são 10 questões, elas vão apresentar só 4 opções de resposta. Que o meu A não vai aparecer. Então, qual que seria a resposta final? 4 elevado a 10. Eu vou tirar aqui. É a primeira, né, que a gente pensou. Só que se eu tirar a letra A delas, eu não vou ter 5, eu vou ter quanto? 4. 4. Opa, apagou tudo. Prontinho. 4 elevado a 10. Analisa esse problema 7. Uma pergunta. Sim, a gente está para isso. Usando isso aqui, por exemplo, o Enem tem 90 questões Sim. com 5 alternativas cada. Sim. Seria essa a ideia, só que aqui tem 10, lá tem 90. Vamos pensar assim. Então seria 4 elevado a 90 possíveis gabaritos. 4 elevado a 90 para o A não aparecer. Não, mas 5 elevado a 90 possíveis gabaritos. Exato. Para o A aparecer só uma vez, aí não vai ser 10, vai ser quantos? Aí vai ser 90. 90 vezes, no caso, 4 elevado a... 4. Aí, em vez de ser 10, em vez de ser 90, vai ser 89. Exato. Em vez do 9 é 89. É isso aí, essa é a ideia.
É interessante que se eu resolvo uma questão que eu nunca parei para pensar nela, eu já pensei, você já tem mais experiência a partir da próxima, né? Posso Isso, avançar para a é isso. próxima ou não? Pode estar pensando que o Emanuel mandou ali. Chutando, a chance de acertar é muito baixa. Uhum. Tem alguns alunos que eles se apegam a detalhes da interpretação. Então, um modo de você resolver é, eu não consigo montar ou resolver com a continha. O que eu vou fazer? Eu vou pelo que eu tenho certeza que não é. Então, tem aluno que vai começando, concurseiro faz desse jeito, ele começa pela exclusão. Eu sei que essa aqui não é, eu tenho certeza que essa não é, eu tenho certeza que essa não é. A sua decisão vai ser tomada em duas questões, quase a maioria das vezes. Sim. Entendeu? É, Aí, numa leitura e interpretação, talvez você consiga resolver aproveitando a própria resposta que está lá. Porque não é uma questão aberta no Enem. É uma questão de múltipla escolha. É diferente da segunda fase do OBMEP, né? Você pode não ter certeza da que você está marcando está certo, mas você tem certeza que todas elas estão erradas. E as que não estão certas, você já risca aquilo de lado da sua vida. Não vai preocupar com elas. Muitas pessoas acabam acertando, né? Ah, eu não sabia bem esse assunto, mas eu, pela exclusão, eu consegui fazer ela. Tá, vamos para o probleminha 8, então. De quantos modos podemos formar uma sequência de 5 letras distintas de um alfabeto com 26 letras, tais que, olha, o alfabeto ele tem quantas letras? 26. 26. Não me importa saber esse alfabeto se é de onde, mas eu sei que as letras são 26. E olha a pergunta, de quantos modos podemos formar? Aí eu tenho que ver se tem restrição ou não. Se não tivesse, aí ficava mais fácil de fazer. Mas a sequência nossa tem que ser formada com quantas letras? 5. 5 letras. Então, do modo como a gente tinha feito antes, 1, 2, 3, 4, 5. É a sequência, né? E para não confundir com posição, como é a sequência que a gente estava falando, se quiser colocar isso aqui, pode. Mas não precisa questão de organização sua. Eu quero saber quanta sequência eu posso formar com essa cara aqui. Eu posso aumentar um pouco aqui, fica melhor para vocês. Tá claro o que eu quero fazer? Tá, eu sei que são 26 letras. Se não tivesse exceção, aqui caberia quantas letras? 26 aqui, 26 aqui, 26 aqui, 26 aqui, 26, 26 a quinta. Certo? Mas aí tem as benditas das restrições, né? A letra A. A letra A, então vamos usar que é o nosso alfabeto, desse alfabeto tem uma letra A, deve figurar na sequência, mas ele não pode ocupar a primeira posição. Eu posso usar a letra A aqui? Não, dá Não. 11 milhões e tanto? É. Nessa primeira? É. Uh-uh. Eu vou desistir. Se na Larga primeira não pode disso. ter A, Você precipitou, calma. Não pode ter A na primeira, não é? A primeira posição. Então, nessa primeira posição aqui, eu não posso ter A. Mas eu posso ter as 25 outras letras. Então, quantas letras eu posso usar aqui? É no mesmo esquema da questão 2. Porque o A precisa aparecer pelo menos uma vez. A restrição da letra E é só que ele não pode ocupar a primeira casa, ele pode ocupar qualquer uma das outras. Mas tem outra coisa importante aqui também que vocês não podem esquecer. Ele precisa aparecer uma vez. Pelo menos. Ele vai aparecer uma vez. Sabe por quê? Porque, ó, de quantos modos podemos formar a sequência de 5 letras Entendi já. distintas? Então, essa Professor, palavra distinta muda a nossa vida. Para fazer essa atividade, por exemplo, 25, porque A não pode aparecer na primeira. E como a ordem na multiplicação não faz diferença, colocar vezes 1, porque em uma das casas tem que ter A. Daí, 24, porque a gente já tem 2, 23, Então, 22. vamos com calma, então. Deixa eu me organizar aqui. Na primeira casa que eu tenho aqui, eu posso usar quantas? 25, eu posso porque usar A não 25? aparece. 25, porque eu tirei o A, certinho? E na segunda casa, eu já usei o A. Não tem restrição para ela. Eu posso usar quantas outras letras? Eu pensei assim, o A tem que aparecer uma vez.
Então, em uma das casas ele vai ser A automaticamente. Daí eu coloquei uma opção para a letra. Porque a ordem da multiplicação não faz diferença. O A tem que aparecer uma vez, mas ele não pode ter repetição, tá? Então me Mas fala ela qual que é o aparece 4 próximo. vezes. Então Deixa eu seriam entender. 4. São 4. Que nem a questão de não poder começar com zero. O próximo, ele vai poder ser todas as outras letras, mais o A que não contou na primeira. Então vai ser 25. Tem 4 25. opções aí. 25 vezes A. Tá, Vezes 25. 4. Deixa eu ir seguindo aí. Acho melhor ir fazendo. Tá, e na terceira posição? Ele vai ser todas as letras, menos as duas que já foram usadas. Que já dá 24. Isso, 24. Tá, mas até agora tem garantia. Ó, a letra A deve figurar na sequência, mas ela não pode estar na primeira posição. Tá, depois do 24, Então quem tem é? 4 lugares em que pode aparecer A. Só Isso, que antes uma, você põe duas, mais três vezes ou 4 3, vezes. 23. Coloca Depois é primeiro quem? vezes 3 e depois vezes 4. Tá, então, a primeira 25 eu tirei o A. Mas aí eu já usei o A, eu não tenho o A, né? Mas agora ele pode voltar para cá. Sim, depois é só 25, 24 e a próxima 23? vezes E 22. depois vezes 4. 22, tá. Até aí, me dá o resultado disso. Dá 7.590.000. Eu vou separar aqui para ficar mais fácil. 7.590.000. O que Professor, que esse resultado me conta? Ele me fala todas as vezes a sequência minha que não tem o A no início. Concordam comigo? Uhum. Tá, mas ele me garante que o A vai aparecer? Essa é a minha dúvida. Não, não. não garante. Então, Não tem esse seria melhor probleminha para vocês me trocar o ajudar. 22 por 4? Porque daí tem 4 chances do A aparecer. Uma na segunda, uma na terceira, uma na quarta e uma na quinta. Não, porque nesse pensamento você está excluindo 18 letras. Você quer que o A apareça, mas você está falando também que o A está aparecendo aqui, né? Exatamente nessa quinta posição. Você está jogando o A lá. A gente pode fixar uma letra A em alguma das posições? Pode, mas aí você tem que lembrar. O A não pode aparecer uma vez? Você pode, por exemplo, mandar o A aqui, mandar o A aqui, mandar o A aqui, mandar o A aqui. Ele Multiplica pode estar aparecendo. por 4. Ah, eu não sei. Não, calma. Você está querendo multiplicar por 4, porque o A pode aparecer nas 4, não pode? Ou Isso. aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Aí dá vezes 4. Mas aí eu não poderia usar o 22 mesmo. Você está certo com aquele pensamento seu. Até agora, esse 7.590.000, ele representa as sequências de 5 letras distintas do alfabeto, onde o A não configura na primeira posição. Tá, beleza, mas eu quero que o A deve estar na sequência, mas não na primeira posição. Você já fez um pedaço dela. Eu sei que ele não está na primeira posição. Mas em quantas que eles vão estar em outra posição? Ele vai me resolver isso? Não, mas ele não tá pedindo pro... Ah, Pode falar. Ele manda que o A tem que aparecer. sim, o A tem que aparecer, mas não pode ficar na primeira posição. Como é que a gente vai garantir isso? Eu Uma acho delas. que o jeito de garantir seria tirar os 20, tirar 22 e colocar 4. Ah, Que eu acho seria que eu representar o A, porque ele apareceria em uma das casas. posso separar em condições aqui, então? Opa, fiz uma coisa doida aqui. Que talvez fica mais fácil aqui, até para me entender vocês. Primeira coisa aqui nessa condição, vamos colocar... Vou colocar 1, certo? Primeira sequência. Então, o que vai acontecer? O A não pode aqui, certo? Ok? Então, em vez de deixar esse espaço aqui, o meu A não vai poder, eu vou anular essa parte, certo? Porque eu não posso mexer com ela. E eu não posso mexer com ela sempre. Deixa eu fazer a mesma coisa nas outras aqui.
Se alguém tiver um pensamento diferente, pode falar. No segundo pensamento aqui, o meu A não pode aparecer aqui no primeiro, ele vai aparecer aqui. Pode acontecer, não pode? É uma maneira dele aparecer na sequência. Na segunda, ele pode aparecer aqui, né? Era esse mais ou menos o pensamento que tinha me falado? Na terceira, ele pode aparecer aqui. E na quarta, ele pode aparecer aqui. Eu estou calculando ele de maneira isolada, mas ele não pode aparecer na primeira. Tudo bem? Sim. Seria essa a ideia? Tá. Na primeira situação, sim. Poderia, naquela primeira que a gente fez, poderia simplesmente trocar o segundo 25 por um A, porque o A vai aparecer em algum lugar da sequência. Mas Por ele quatro, pode quer aparecer. dizer. É o que a gente fez aqui, né? Sim. Ele daí pode troca por aparecer quatro. aqui, ou ele pode aparecer aqui, ou ele pode aparecer aqui, ou ele pode aparecer aqui. Vamos verificar se pode fazer o que vocês estão me falando. Como é que fica a armação desse problema aqui de contagem? Quantos algarismos eu posso usar na primeira casinha? 25, que o A não 25. pode. Concorda comigo? Sim. E na segunda casinha, o A já apareceu, então é ele. Não é isso? Uhum. E na terceira? Eu já usei 2. 24, 23. Não, 24. 24. E na quarta? 23. E na quinta? 22. Tá, depois a gente faz esse produto. Não precisa não, só quero discutir isso aqui com vocês. E na próxima situação? Na primeira eu posso usar os 25, não posso? Na segunda eu posso usar quem? 26. Não, 20. Eu tenho que tomar cuidado, porque o meu A está estabelecido aqui já. Eu já usei o A aqui agora, ó. Não já? Então, se eu usei uma aqui e outra aqui, eu posso usar quanto aqui? 24. 24, e o restante se mantém? Sim. Daí, na próxima situação, o A está estabelecido aqui, Aí eu tenho 25 fixo, 24 e aqui? 23. 23 e no final, 22. E na última situação, o 25, porque a exclusão foi para o meu A, né? Uhum. Aqui eu posso ter 20. O meu A está estabelecido agora no final. Isso. Aí fica Tá. 20. Então, se está no final, aqui seria 25, certo? Uhum. E aqui? 24, 23. Dá. Por que tem 2,25? Eu tô. Né, porque que tá errado? Porque eu já usei um aqui e usei o A, né? Aqui é 24, eu coloquei errado. 23, e aqui? 22. A ordem dos fatores altera o produto? Não. Vocês perceberam que se eu pegar esse produto, com esse produto e esse produto e esse produto, eu vou perceber que eles são iguais, concordam comigo? Sim. E se eu juntar esse resultado, eu vou descobrir as sequências onde o meu A aparece uma única vez? Sim. Todos concordam? Eu não sei como é que tá. Tem gente que está sem o fone. Como é que está escrita lá? O Emanuel colocou uma resposta definitiva lá, né? Ô, Emanuel, você pensa a sua letra B de novo, tá? Professor, eu acabei de testar na calculadora do Emanuel com a minha, dá o mesmo resultado. Da letra A ou da letra B? Na A A tá correta dele. dá o Só mesmo que- resultado, só que em vez de ficar o 1 no meio, ficou o 4. Certo, Que a mas ordem de multiplicação lembra o que faz lembra o que alguém me disse no final, professor? Eu poderia trocar isso aqui por 4, você lembra? Eu não lembro quem que me Foi falou, eu. porque pela voz eu não conheço. Ó, 25, 25, 24, 23, 4. Eu poderia Mas fazer eu não isso? queria Não trocar, em poderia. vez do 22, eu queria trocar o segundo 25. Isso, se você for perceber, vai dar resposta muito diferente. Porque em todas aparece o 25, o 24, o 23 e o 22, em todas elas. Então, ou serve a primeira, ou serve a segunda, ou serve a terceira, ou serve a quarta solução. Então, o final, Sim, para mas em você vez de resolver isso trocar o aqui, 22, eu queria trocar o segundo 25 por segundo 4. 25, aí, mas ia manter o 24, o 23 e o 22.
Sim, daí em vez desse 25 ia ficar um Não, 4. aí daria certo. Aí daria certo. Se você perceber, não tem o 25 repetido duas vezes, né? Tá, a resposta final, como serve ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, basta fazer o que com os resultados? Somar. Somar os resultados. Quanto que deu o resultado desse daqui? 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22. Exato. Aí pode colocar dentro de parênteses e colocar o 4 lá e pronto. Não, pode fazer direto. 25 vezes 24 vezes 23, só me Que é dá o um resultado. separado. Só me dá um separado. Deu 303,600. Esse é isso. Em 5 vezes 24 vezes 23 vezes 22. É? Deu. Isso vai acontecer aqui. E vai acontecer aqui. E vai acontecer aqui, né? Mas, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é ele, mais ele, mais ele, mais ele. Ou ele quantas vezes? 4. Tá, me dá o resultado final agora. Vocês estão com calculadora mesmo? 1.214.400. Fechou. São as maneiras. Alguém tem uma observação para fazer? Lembrando que essa primeira da letra A, essa primeira parte aqui, a restrição foi não ocupar primeira posição. Então, para ele não ocupar a primeira posição, tá aqui. Mas quando a gente fez essa aqui, ele não ocupou a primeira posição em nenhum dos casos, né? Então não há necessidade de subtrair nenhum. Tá, mas me ajuda com a outra parte aqui. A letra B, ela pede o seguinte: as 5 letras possuem tais que as 5 letras pudessem ser repetidas, quantas sequências poderiam ser formadas? Agora pode ter repetição das 5 letras. Não tem restrição para ninguém, né? E a resposta seria como essa? 26 a quinta? Exato. Bem tranquilo, mas era para ser, né? Bem mais fácil essa daqui, porque aí você vai ter 26 letras podendo ser ocupadas em cada uma das 5, não é? 26, 26, 26, 26, 26. Ou seja, 26 elevado a quinta. Não vai resolver isso não, tem dó. Não tem restrição nenhuma como a letra A tinha, e aqui você tem a solução. Alguma pergunta nessa? Eu vi lá, eu não estou acessando, porque eu estou aqui com vocês, vão me ajudar de vez. Olha lá na mensagem e me fala qualquer coisa, tá? Quem não tem áudio, aí eu fico meio perdido. Tudo bem até aqui? Pessoal, acho que consertando, usando a faixa. Não sei se a 9 já dá para sair. A 9 é a última, de hoje. E a gente encerra, tá? E não esquece que eu tenho que fazer a chamada, vai colocando o nome no chat, por favor, que eu já tiro elas. E essa é a última que a gente vai fazer por hoje. Aí, pena que vai ficar faltando só 3. As 3 são as tarefinhas de casa de vocês. Um trem de passageiros tem 10 bancos individuais. Pensa na situação, o trem tem 10 bancos individuais, sendo 5 de frente e 5 de costas. Imaginar a situação? 10 bancos, 5, 5. Em relação ao sentido de deslocamento. De 10 passageiros, 4 preferem se sentar de frente, 3 preferem se sentar de costas, e os demais não têm preferência. De quantos modos distintos eles podem se sentar, respeitadas as preferências? Lembrando que vocês vão pensar nisso aqui e já colocar o nome no chat, por favor, que é a frequência. Se algum colega precisou sair, você coloca o dele e coloca que saiu. Eu tenho o nome de vocês já registrado só no grupo do WhatsApp, que não. Lembra a situação, 5 bancos de frente, 5 bancos de costa, e as restrições que eu tenho. Dos 10 passageiros que vão ocupar esses bancos, 4 preferem sentar de frente, 3 de costas,
né? E os outros 3 não tem restrição, não tem preferência nenhuma, não. Como que a gente pode resolver isso? Dá 864? Não, dá mais de 40 mil. Ela não é tão simples, não. Essa seria a segunda que vai cobrar um pouco mais de raciocínio. Dá pouco mais de 40 mil, tá? Lembra que o primeiro, 4 preferem sentar de frente. Então, desses 4, eu tenho 5 bancos, né? Eles podem alternar entre os bancos também. Como o tempo está encerrando e vocês devem ter compromisso, posso ajudar? São 10, né? Vai dar 43.200? Acertou. Isso, 43 mil e quanto? e 200. Acertou, garoto. Ah, eu já tinha feito essa. Essa daqui é que complicou para mim, que eu tinha feito os bancos antes, vendo quais pessoas sentem quais bancos, e não qual banco as pessoas escolhem. Entendi. Olha aqui a ideia. Dá para a gente pensar direitinho aqui. Ó, eu vou separar assim. Vamos pensar nos bancos da frente, né? Vamos começar com eles. 4 preferem se sentar de frente. Tudo certo? São 4 de frente, eu vou separar 1, 2, 3, 4. Eu vou mudar a cor aqui, desse para uma cor lilás. Esses 3 primeiros 4 aqui preferem sentar de frente, né? De quantas maneiras diferentes eles podem sentar? Vamos aplicar aquele princípio da contagem. Eu tenho quantos passageiros? 4. Mas eu tenho quantos bancos? 5. 5. Então, como que eu posso montar essa sequência aqui? No primeiro, ele vai ter opção de quantos bancos? 5 bancos. O primeiro passageiro tem opção de 5 bancos. O segundo passageiro? 4. 4. O terceiro passageiro? 3. 3, porque são distintos. E o quarto passageiro? 2. Deixa eu separar aqui. 2. Deu? Eram só 4, né? Isso. Agora, a gente vai pegar as opções do que tem que sentar de costas. Eu vou deixar os que tem que sentar de costas, são só 3. Eu já vou pintar diferente, que aí me ajuda a me localizar. Vou pegar de verde. Esses 3 aqui vão sentar de costas. Tá. Vou continuar, né, na sequência aqui que eu tenho. O próximo passageiro, então. E vou mudar a cor disso aqui para verde. Tá, eu tenho agora quantos passageiros que preferem sentar? São 3. Mas eu tenho quantos bancos de costas? 5. 5. Então, ele vai ter quantas opções do primeiro passageiro que quer sentar de costas? 5. 5. E o segundo passageiro? 4. 4. E o terceiro passageiro? 3. 3. Perfeito? Tá. Agora vamos voltar lá e organizar para o último pensamento nosso. Qual que é o último pensamento aqui? Esse de vermelho. Que eu vou mudar essa cor aqui
para um laranja. Vamos continuar agora o pensamento. Me sobrou quantos passageiros agora? 3. Porque 4 com 3 dá 7, sobrou 3 passageiros. Tem preferência? Nenhuma. Nenhuma preferência. Então, mas eu tenho poltronas disponíveis. Quantas poltronas disponíveis eu tenho? 3. 3 poltronas disponíveis. Até aí tá tranquilo. Deixa eu só colocar o símbolo de multiplicação aqui. Tá, então olha só. Eu ainda tenho 3 passageiros e eu tenho 3 bancos. Então, nesse primeiro banco aí, que não me interessa a ordem, pode sentar qualquer um dos 3. 3. Não mudou. E no próximo? 2 e o último não tem escolha. Exato. Todo mundo acompanhou? Então vamos lá. Aqui no próximo 2. E o último, é sempre o coitado do último, né? Vai onde couber ele. Até aqui, ok? Sim. Faz o produto Cinza. disso para mim. Oi? Faz o produto disso para mim, a multiplicação. Vai dar 43.200. E 200. O cinza claro não dá para ver direito. Eu vou mudar aqui. Vão me contando sempre que isso acontecer. Não, peraí, estou errado. Aqui. Vamos mudar ele para um azulão escuro. E ele era para ser um verde, viu? Melhorou. É. Ok? Coringa. E aí, pessoal? Tá claro? Alguma perguntinha para fazer? Fica a 10, a 11 e a 12 para vocês como tarefinha de casa, tá? Eu mandei um material lá, tem o link do vídeo se quiser assistir, mais material para aprofundar. O que vocês acharam da aula de hoje? Valeu? Foi cansativa? Hã? Mais difícil até agora. Eu só desisti. Achou difícil? Mas aprendeu com Sim. ela? Aprendeu, Aprendi. né? Uma das partes mais difíceis de matemática, que até professor acha para ensinar, é análise combinatória. Né? Porque acaba cobrando, além da interpretação, o modo de você organizar esse pensamento, né? Não, e fica tranquilo, porque vocês foram muito bem na aula, tá? E é insistir com essas 3 questões que estão ficando, tá? Eu devo passar o gabarito delas, até sexta-feira eu devo passar, mas tenta fazer. Estrelinha para todos, estão de parabéns. Todo mundo colocou o nome aqui no chat? Eu coloquei o meu. Beleza, então. Eu vou encerrar aqui agora. Professor, no ano passado no BBF, a única que eu não consegui responder, mesmo que fosse errado, foi uma que me lembrou aquela das cores. Porque o lugar de um dependia do lugar do outro. É verdade. E até mesmo na hora de explicar para vocês, você viu que eu não notei qual região era, eu me perdi, não. Pera aí, vamos voltar ao pensamento. A gente acaba confundindo. Pode tirar, faz o favor, abre a can aí para a gente tirar foto. Eu vou parar de compartilhar aqui. Eu esqueço sempre, vocês têm que me lembrar. Vou parar de salvar para a gravação.